Alegria e paz, meu irmão, minha irmã, em recebê-lo aqui no meu canal. Eu sou Giovanni Romão da Silva, eu sou catequista, sou pregador e nessa pregação de hoje nós vamos entender como ser curado por Jesus e fazer a oração mais importante na vida do homem. Então, desde já, meu irmão, minha irmã, eu quero te pedir que você coloque a mão sobre o seu coração e peça que o Espírito Santo de Deus te visite neste exato momento. Que a graça do amor de Deus e da poderosa intercessão da Virgem Maria te alcance. Que esse Espírito Santo possa inundar a sua vida agora, abrir os teus olhos, os teus ouvidos espirituais, para que essa palavra penetre no seu coração e gere vida. Hoje, meus irmãos, nós vamos entender como que uma pessoa arrancou de Deus um poder que Deus não estava esperando dar. E a exemplo dessa mulher, a exemplo dessa palavra, eu quero que Jesus tenha um encontro pessoal com você. Então, sem mais delongas, abra sua Bíblia no Evangelho de São Marcos, no capítulo 5, versículos de 25 a 34. Hoje nós vamos meditar na passagem da mulher hemorroísa. E para que você consiga me ajudar na divulgação desse canal e para que essa palavra chegue a mais corações, eu convido você a deixar o seu like, a se inscrever no meu canal e compartilhar essa palavra para as pessoas que você tem muito carinho. Manda para aquele seu amigo, manda para aquele seu familiar que precisa ser alcançado pela graça de Deus. Havia uma mulher que há 12 anos tinha um problema de fluxo de sangue. E segundo a lei judaica, ela não era considerada uma mulher sadia por conta das leis que estavam prescritas no livro do Levítico, que condenava as mulheres, dizendo que toda mulher que estava no ciclo menstrual, ao tocar o seu esposo ou então outras pessoas, estava cometendo um ato de impureza. Então, talvez essa realidade dessa mulher há 12 anos era de uma calamidade de relação com as pessoas. E nós sabemos que as condições sanitárias daquela época não eram as mesmas de hoje. Então, para que ela cuidasse da doença que ela estava sofrendo, ela precisava se estancar aquele sangue com os panos. Então, imagina, 12 anos sofrendo por uma enfermidade. E o Evangelho, no versículo 25, diz que ela gastou tudo o que ela tinha. Com medicamentos, com tratamentos médicos, e nada resolvia o problema dela. Muito pelo contrário, piorava cada dia mais. Mas, ao ouvir que existia um homem que era capaz de curar enfermidades, de dar dignidade às pessoas, e ainda mais de salvar as pessoas, ela não teve outra postura a não ser a ir ao encontro desse homem. Então, quando ela toma a postura, a atitude de ir até Jesus, o milagre da vida dela acontece. Mas antes de falar do milagre, o primeiro passo de como ser curado por Jesus é ter conhecimento da sua própria identidade. Aquela mulher, ela não sabia mais o que fazer. Ela estava isolada, tanto dos seus familiares quanto da sociedade, porque era considerada impura. Então, ela não conseguia resolver o problema dela. E, além de tudo, tinha vergonha e passava por uma tremenda humilhação. E antes de falar com Jesus, ela tinha conhecimento de tudo aquilo o que ela precisava resolver na vida dela. Ela sabia que se ela fosse curada de todas as enfermidades que ela passava, a vida dela seria transformada. Então, antes de falar aqui da pessoa de Jesus, eu queria que você tivesse esse conhecimento. Qual que é a sua identidade? Do que é que você está sofrendo hoje? Qual que é o problema que te angustia, que tira o seu sono, que Jesus precisa agir? Talvez você já escutou o conselho de muitas pessoas, mas só que antes de qualquer coisa, você precisa trazer à tona e se colocar diante de um espelho e entender qual é a minha verdade. Veja bem, a realidade daquela hemorroísa era muito íntima. As pessoas sabiam da intimidade dela.
sabia que o sofrimento que ela tinha e ainda assim ela era julgada por isso. Então, meu irmão e minha irmã, qual que é a verdade que precisa vir à tona agora? O primeiro passo para ser curado por Jesus é trazer todas as suas verdades. Tem algum vício que te aprisiona? Tem algum pecado que você não consegue se livrar? Tem algum problema, seja seu ou seja dos seus familiares, que precisa da ação direta de Deus? Não esconda nada disso. Não tenha vergonha de assumir as suas verdades. Talvez você confiou em muitas pessoas. Talvez muitas pessoas sabem da sua história. Mas só você sabe o sofrimento que você passa. No silêncio do seu quarto, nas portas trancadas da sua casa. Talvez seja uma depressão, uma síndrome do pânico, uma ansiedade. Talvez seja um câncer. Talvez seja algum familiar que padece com algum vício de drogas. Talvez seja uma realidade financeira. Qual que é a verdade que precisa vir à tona hoje? E o pior, talvez essa realidade que você esteja vivendo, você já fez de tudo para poder tentar resolver. Você já procurou médicos, você já procurou psicólogos, você já procurou banco, você já procurou vários lugares. Você fez tudo o que você poderia fazer, mas o problema não foi resolvido. Você precisa entender que existem situações que você não consegue resolver sozinho. Que já fez de tudo, gastou com médicos, com tratamentos e não teve o seu problema resolvido. E o versículo 27 diz o seguinte: ouvindo falar de Jesus, misturou-se com a multidão e por trás tocou-lhe o manto, pois pensava, basta tocar o seu manto e ficarei curada. Mas vamos voltar aqui um pouco, ouvindo falar de Jesus. Então, o segundo passo para que você seja curado por ele é você abrir o seu coração. Você já sabe quem você é, quais são os seus problemas. Você já sabe que você não vai conseguir resolver isso sozinho. Então, existe alguém que está trazendo uma palavra de salvação para você. Porque o que fez aquela mulher sair de uma situação de doença, de enfermidade e de marginalização foi ouvir que existia um homem que era capaz de resolver o problema. Então, talvez esse vídeo sirva para que você entenda que existe um Jesus que é capaz de mudar toda a sua história. É capaz de mudar toda a sua realidade. É capaz de te dar dignidade. É capaz de te chamar de filha. E de te dar uma vida que você nunca teve. Então, nessa palavra, eu quero que você abra o seu coração, que você rasgue o seu coração. Talvez você esteja chorando agora. Talvez essa palavra esteja queimando o seu coração, porque as verdades estão vindo, porque você reconhece a sua pequenez, mas mesmo depois disso, o segundo passo é você abrir o seu coração. Deixe para trás todos os seus preconceitos, todas as vezes que você foi enganado por alguém, até mesmo de dentro da igreja. Talvez alguém que agiu de má fé com a sua fé em Deus, porque o que deu dignidade para ela foi acreditar depois que ouviu falar do nome de Jesus. Escancare o seu coração para ele. Deixe Deus trabalhar em você nesse momento. Ele está falando com você, meu irmão. Depois que aquela mulher ouviu falar de Jesus, ela foi ao encontro dele. E olha o que engraçado. Ela não morava na região próxima de Jesus. Ela morava aos arredores. E depois que ela ouviu falar, vem o terceiro passo. É preciso que você tome uma atitude. Porque depois que nós assimilamos a fé, nós precisamos nos mover. Então o terceiro passo é: saia da sua zona de conforto. Saia desse lugar que te engessou durante anos. Se você quer mudar essa vida, essa realidade que você está vivendo agora, você precisa entender que você precisa ir ao encontro dele. Mas Giovanni, como é que eu vou ao encontro de Jesus? Você está vindo ao encontro dele escutando essa palavra agora. Você vai ao encontro de Jesus quando você vai a uma igreja, você escuta uma palavra que conforta o seu coração durante a missa, quando você prostra o seu joelho diante de Jesus Eucarístico, quando você vai se confessar, ou então até mesmo quando você escuta aqueles conselhos antigos dos seus familiares e das pessoas que te querem bem, e você toma uma atitude de querer esquecer tudo aquilo que você viveu para viver uma vida nova. Jesus, quando entra na vida das pessoas, ele causa um estrondo gigantesco.
que as pessoas elas não conseguem se mover. Tanto que a ação do Espírito Santo é essa, é a ação de fazer as coisas acontecerem. Então tome uma atitude, saia desse quarto, saia da sua casa, saia dessa prostração que você está vivendo agora e vá ao encontro de Jesus. Tenha a atitude de esquecer tudo aquilo que você viveu e firmar um propósito de você se encontrar com esse Deus e se apaixonar por Ele. Quando aquela mulher ouviu que Jesus estava passando nas regiões que era próximo à casa dela, ela não hesitou de ir ao encontro dele. E olha que engraçado, o versículo 24 e o 28 diz que havia uma multidão que cercava Jesus. Nesse mesmo relato aqui, Jesus tinha acabado de curar a filha de Jairo. E as pessoas que cercavam Jesus, cercavam não só porque ele realizava milagres, é porque ele falava com autoridade, é porque ele restaurava a dignidade das pessoas. E ela não colocou empecilhos para ir ao encontro dele. Mesmo vendo aquela multidão, mesmo vendo que existia dificuldades, ela foi se misturando, até que quando ela viu Jesus próximo dela, ela não tinha outro lugar onde tocar. Então, meio que engatinhando, ela vai ao encontro de Jesus e puxa a sua túnica. A Bíblia fala da orla do manto. E naquele momento, no meio da multidão, 12 anos de sofrimento acabaram. Porque o versículo 29 diz o seguinte: no mesmo instante em que ela tocou, a hemorragia estancou e sentiu no corpo que estava curada da doença. Você precisa fazer um movimento de sair da sua zona de conforto e de ser ousado. Ter atitude, além de sair do seu comodismo, você precisa ter a atitude de dizer: chega, acabou. Hoje é o dia em que eu vou ser tocado por Ele. Hoje é o dia que eu vou deixar para trás tudo aquilo que me atazanou, tudo aquilo que me tirou a paz. E eu vou ser curado por Ele. E eu vou ter uma vida nova. E o mais impressionante dessa passagem é que Jesus não estava esperando essa atitude. Tanto é que ele pergunta para os discípulos: quem me tocou? Porque Jesus viu que saiu uma força dele. Ele queria saber quem foi capaz de arrancar essa força. Então, aqui está o segredo de como ser curado por Jesus e fazer uma verdadeira oração. O primeiro, ter conhecimento de quem você é. Ou seja, trazer as suas verdades à tona e reconhecer que sozinho você não resolve nada. O segundo, ouviu falar de Jesus, escancar o seu coração, porque Ele é capaz de te dar uma vida nova. E o terceiro passo, tenha atitude, tenha ousadia, para que esse Deus consiga transformar a sua vida, porque nesse ponto você vai conseguir arrancar de Deus uma força que ninguém, nem o mesmo Deus estava esperando. E quando Jesus via que essa mulher conseguiu arrancar, ele quis entender quem foi essa pessoa. E aqui entra o quarto passo. O versículo 33 diz o seguinte: a mulher, assustada e tremendo, pois sabia o que lhe havia acontecido, aproximou-se e prostrou-se diante dele e lhe confessou toda a verdade. O quarto passo é: viva uma experiência transformadora com Deus todos os dias. E para viver essa experiência transformadora é necessário trazer as suas verdades. Talvez você já foi curado por Jesus. Talvez você já caminha com Jesus. E a gente, muitas vezes que caminha com Deus, cai no esquecimento e acha que Deus já agiu na minha vida e não vai continuar agindo. Não. Jesus é novo todos os dias. A palavra do Apocalipse diz o seguinte: eis que faço nova todas as coisas. Essa palavra também serve para você, meu irmão, minha irmã, que se acostumou muitas vezes com a palavra de Deus. Eu já entendi esse evangelho. Eu já sei quais são os sacramentos. Eu já sei o que é que a igreja católica crê. E eu assumo essa fé. Não. Jesus é novo todos os dias. E Ele quer que a sua perseverança seja sinal de que você conheça que Ele é novo sempre, todos os dias, todas as horas, todos os minutos da sua vida. Então seja capaz de fazer uma experiência com Ele, trazendo as suas verdades. E o mais impressionante, fazendo uma experiência com Jesus, Ele dá 3 sinais
que saem diretamente da boca dele, dizendo: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada da sua doença. Meu Deus do céu, quando Jesus chama aquela mulher de filha, ele está restaurando toda a dignidade de uma pessoa que há 12 anos viveu marginalizada. A exemplo do nosso pai da igreja, Eusébio de Cesareia e de São Jerônimo, essa doença da hemorroísa, naquela época, as pessoas consideravam essa mulher como um cadáver vivo, de tamanha que era o seu sofrimento. As pessoas olhavam para ela e não queriam saber dela. Além de ser impura pela religião, as pessoas tinham medo de ser contaminadas até mesmo no corpo. E quando Jesus chama ela de filha, a sua dignidade é restaurada, porque uma pessoa olhou para ela. Uma pessoa teve zelo por ela. Uma pessoa olhou no fundo dos olhos do corpo e da alma e trouxe felicidade. E hoje Jesus te chama de filho. Hoje Jesus te chama de filha. Para que você entenda que se você muitas vezes mendigou o amor das pessoas, se muitas vezes você sofreu com esse problema, Ele te ama. E Ele quer te alcançar. Ele quer te transformar. E depois vem o segundo ponto. A tua fé te salvou. Veja bem, Jesus restaura a dignidade e garante a salvação para ela. A fé dela salvou ela. Mas a salvação não é da cura da doença, é a salvação da alma. Porque aqui está o paralelo. Todas as vezes em que Jesus curou as pessoas, Ele curou, em primeiro lugar, a alma das pessoas. E como é que Jesus cura a alma das pessoas? Perdoando os pecados das pessoas. Então, se você já foi curado por Jesus, você precisa entender que todo pecado que nós cometemos se torna uma lepra, se torna um fluxo de sangue. E talvez Jesus precisa curar isso na sua vida. Através da fé, através do arrependimento, através da confissão, Jesus restaura a sua dignidade. Porque antes de curar você de todas as suas enfermidades, Ele quer te ver no céu junto dEle. E aí sim, no terceiro ponto, Jesus fala: vai em paz e fica curada da sua doença. Jesus restaura a dignidade. Jesus salva espiritualmente a mulher e cura definitivamente aquela doença de 12 anos. E é isso que Jesus quer fazer com você, meu irmão, minha irmã. Jesus quer te dar dignidade. Jesus quer te salvar. E Jesus quer que todos os problemas terrenos, não é que todos sejam resolvidos, mas Ele quer que você tenha coragem de enfrentá-los. Porque quando você está salvo, e quando você está digno de ser chamado de filho dele, você tem força para encarar todos os problemas da sua vida. E aqui, para finalizar, vem o quinto passo. É necessário caminhar sempre com Ele. Nessa passagem não está dizendo isso, mas em Lucas capítulo 8, é dito pelo evangelista que um grupo de mulheres piedosas caminhavam com Jesus, além dos discípulos. E com certeza, a experiência que a hemorroísa fez fidelizou a permanência dela com Jesus para sempre. Sabe por quê? Porque esse pai da igreja que eu falei, Eusébio de Cesareia e São Jerônimo, dizem que essa mulher hemorroísa, ela não é anônima biblicamente. Ela é chamada de Verônica. Que lá na sexta estação, que nós rezamos na Via Sacra, diz que uma mulher, quando via Jesus caminhando até o Calvário, em uma dessas quedas, ela pega uma toalha e enxuga o sangue no rosto de Jesus. E nasce a devoção mais antiga da igreja, a devoção da Sagrada Face. Há 2 anos atrás, ela era anônima, ela era marginalizada. Mas Jesus restaurou tanto a dignidade dela, que além de caminhar com Jesus durante 12 anos, vendo as curas, os milagres e os prodígios que Jesus fazia, ela anunciava esse Jesus e foi fiel
a ponto de, na Sexta-feira Santa, Jesus reconhecê-la. E ela fala: antes enxugastes o sangue das minhas entranhas, e hoje eu enxugo o sangue da sua sagrada face. Jesus hoje quer te chamar pelo nome. Jesus hoje quer que você caminhe com Ele. Jesus quer que você seja curado e sarado, mas antes de qualquer coisa, Ele quer que você reconheça quem você é. E depois de reconhecer quem você é, você precisa ir ao encontro das pessoas que precisam dele. Aquela Verônica anunciou poderosamente esse Jesus e foi fiel até a cruz. A ponto dos pais da igreja, que nós estudamos na teologia patrística, de reconhecer que ela é Verônica, responsável por uma das devoções mais antigas da igreja. E aqui sou eu que estou falando, tá? A enfermidade que Verônica, antes hemorroísa, tinha passado, foi apenas um veículo para que ela chegasse até Jesus. Talvez essa enfermidade, essa dificuldade que você esteja passando, seja apenas uma das razões que Deus colocou na sua vida para que você o encontre definitivamente. Porque quando você se encontrar com esse Jesus, Ele vai restaurar a sua dignidade. Ele vai curar todos os seus pecados e vai te dar uma nova vida. Que é exemplo da hemorroísa e agora a Verônica nos alcance. E que esse amor profundo de Deus possa te visitar e curar todas as pessoas que você ama, que você tem carinho. Se você chegou até aqui, deixa o seu like, escreve nos comentários qual é a ação que Deus fez na sua vida, deixa o seu testemunho registrado aqui. Se inscreva no canal clicando aqui embaixo, porque toda segunda-feira, às 11 horas da manhã, pregações como essa acontecerão aqui. Um grande beijo para você. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.